pergunta do pastor, Ok. que ele deixou no ar. Uau. Amém. Muito obrigado pelas perguntas. Na Está verdade, livre de responder, como também Sim, está livre de não está responder. livre de não responder. Sim, não estamos aqui em um tribunal. glória a Deus. Na verdade, quando o objetivo principal que traz aqui e a razão pela qual estou a insistir muito na questão do pecado é porque nós estamos em pecado. É por isso que nós temos que reconhecer isto. E veja só, amados irmãos, abandonar a situação do pecado e olhar a situação do pecado como se não fosse grave é tratar a ferida do povo de Deus com leveza, com negligência. É tratar a ferida do povo de Deus como se ela não fosse grave. Mas a ferida é grave. É por isso que tem que se pregar contra o pecado a sério. É essa a razão que eu insisto na questão do pecado. E eu volto a insistir. E digo aos irmãos que estão em casa, que estão a acompanhar, incluindo os irmãos que ligaram para participar do programa. Vamos nos arrepender e abandonar o pecado. Abandonar o pecado é a marca que vai nos fazer aproximar diante da presença de Deus. Porque o que entristece o Espírito Santo é o pecado. O que entristece a presença, o que faz com que Deus abandone o seu povo é o pecado. Diz que não é que a mão de Deus esteja encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido fechado para não ouvir, mas o pecado cria um muro, cria uma separação. Se nós conseguíssemos entender a gravidade do pecado, nós não íamos olhar este assunto como se fosse mais um tema, pecado, na Bíblia. A Bíblia foi escrita por causa do pecado, porque Adão e Eva caíram no pecado. Se Adão e Eva não tivessem caído no pecado, não havia necessidade de ter escrito a Bíblia, porque eles tinham a palavra por inspiração. Eles não precisavam de ser ensinados. O Espírito Santo já estava neles a lhes ensinar. Mas quando perderam o Espírito Santo, Deus agora teve que mandar pessoas para lhes ensinar novamente o que eles tinham dentro de si. Agora, quando nós tratamos o pecado com leveza, com negligência, como se tratasse de algo normal, como se fosse mais um tema da Bíblia. O pecado é mais um tema. Este é o nosso erro. Okay. Agora, a questão da prosperidade, e talvez sem querer pular a ordem, mas pulando, depois já de me lembrar das outras perguntas. A questão da prosperidade, nós devemos entender uma coisa. A igreja não é centro de arrecadação de custos, ou não é centro de arrecadação de dinheiro. Deus prospera as pessoas. Mas Deus não quer de nenhuma forma que nós vamos à igreja com interesse. Nós não podemos pregar a prosperidade. De nenhuma forma. A Bíblia está cheia de versículos que dizem: o evangelho foi pregado aos pobres, o evangelho foi pregado aos pobres. Não quer dizer que Deus está a apoiar que somente todos que aceitam a palavra de Deus devam ser pobres. Não. Mas a bênção de Deus não significa que Deus dá o dinheiro. É que nós classificamos a bênção de Deus, a pessoa que está mais próximo de Deus, através do dinheiro. Se nós vamos para a igreja agora, vamos encontrar que tem muitos irmãos. O irmão que é mais visto como abençoado é aquele que tem mais dinheiro. É isso que entrou na cabeça do povo de Deus. Porque nós classificamos a bênção como quem tem mais dinheiro. Isso está errado. Isso está totalmente errado. E quando nós começamos a colocar este tipo de padrão para medir a bênção de Deus, nós não podemos fazer isso. Agora, a questão da prosperidade, o evangelho da prosperidade entrou na igreja. E nós não podemos simplesmente negligenciar isso. Desculpa, pastor, eu quero fazer quero que comente em relação a um versículo, podemos dar uma olhada aqui, mas a Bíblia diz que na igreja primitiva, né, as ovelhas vendiam tudo e traziam o dinheiro, Na casa do tesouro. na casa do Senhor. Eles vendiam tudo e traziam o dinheiro na casa do tesouro, não com o objetivo de serem prósperos. Eles não tinham o objetivo de ganharem mais. Não estavam plantando sementes. Eles iam vender tudo e devolviam para a casa do Senhor para compartilhar com os irmãos. É aquilo que a Bíblia diz: se você tem 2 túnicas, oferece uma. Você está a entender o que é esse estado de amor ao próximo?
Imagina, a senhora tem 2 vestidos, está a dizer 2. Quando a senhora tem 2 vestidos, você tem um plano de que hoje visto esse, amanhã lavo. Enquanto visto esse aqui, ele está a secar. Mas a Bíblia está nos levar a um grau de amor ao próximo em que quando você tem 2, oferece 1. Você está a entender o que é isto? Porque há quem não tem, Porque há quem não tem. Agora, quando disse na Bíblia, na igreja primitiva, façam ofertas, tragam tudo na casa do Senhor, é para que todos pudessem suprir as necessidades. Para que ninguém tivesse necessidade. Não era propósito. Não era esse baile que está acontecendo na igreja de hoje, em que as pessoas metem dinheiro para Deus lhe abençoar. Não estavam a comprar bênção. Igreja do Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para comprar a bênção de Deus. O nosso dinheiro é pouco. A bênção de Deus é muito mais cara que o nosso dinheiro não é suficiente. Os nossos recursos se extinguiriam à busca de comprar a bênção do Senhor. É por isso que Ele não está à busca de dinheiro. Ele está à busca de coisas com mais valor do que o nosso dinheiro. O nosso coração. Se nós pudermos voltar a Deus em arrependimento, largarmos o pecado, abandonarmos totalmente o nosso comportamento mundano, de pegar a Bíblia e transformar a Bíblia para nossos objetivos pessoais, materiais, mundanos, nossos objetivos mortais, carnais, nós pararmos com essas coisas, então sinceramente nós poderemos agradar a Deus. Porque as contribuições que nós estamos a receber aqui, algumas são benéficas, na verdade todas são benéficas, porque importa que isto seja assim. Para que durante essa explicação consigamos talvez abranger a maioria dos pensamentos. Veja que quando Deus diz volta para mim, Ele está a chamar uma igreja que está em uma situação de desvio. O que é que afasta a igreja de Deus senão o pecado? Não é que a igreja não tem dinheiro, não é falta de dinheiro que a igreja tem. A igreja tem dinheiro. Veja a igreja de Laodiceia. Na Bíblia, você diz que é rico. Mas Deus está a dizer, você é um pobre, desgraçado, miserável, nu. Você não tem nada, você é um pobre. Venha a mim, que eu vou te enriquecer. É a igreja de Maputo aquela. Porque a igreja de Maputo acha que é rica. Mas Deus está a olhar para ela e está a dizer, você é desgraçado, você não tem nada. Veja só, até deixa-me ler, se me permitirem. Buti, temos mais alguma questão aí? Não temos mais nenhuma questão, eram só essas duas que foram deixadas aqui pelo pastor. Glória a Deus. Eu hei de ler aqui. Ok. Posso começar do versículo 14, capítulo 3, versículo 14 do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Está a falar de Maputo, da igreja de Moçambique. Nem és frio nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, está a falar de Moçambique, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro. Está a dizer a igreja de Moçambique. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, para que, provado no fogo, para que te enriqueças. E veja que os recursos de Deus não são comprados com dinheiro. Não é a nossa oferta. O Senhor Jesus estava ali com os fariseus. Eles estavam a fazer esse baile que está acontecendo nessas igrejas de hoje de Moçambique. Todos estavam lá a trazer muito dinheiro. A ir lá a chegar no altar, alguém a pregar, deixar o dinheiro ali. Veja só, dizer, estão a honrar o homem de Deus. Então, pastor, vai ser um sinal, pode ser considerado um sinal de arrependimento ou de bem-estar espiritual da igreja, se a igreja estiver pobre. De forma nenhuma. Deus não é um pai desleixado para com os seus filhos. Deus não desleixa os seus filhos como que deixa eles sofrer, deixa eles passar mal. Não. Deus cuida das pessoas e lhes dá bênçãos muito maiores. Na verdade, a igreja de Moçambique está a perder bênçãos muito maiores por causa de pregar a prosperidade. Por causa de ir à igreja à busca da bênção. Então, okay. Por causa do tempo mesmo, eu quero maximizar aqui o conselho que deixaria ficar para a igreja, respondendo à questão do Buti e indo direto. Eu vou pedir que faça isto em jeito de últimas considerações.
vai responder isto e vai nos dizer se o melhor conselho seria que a igreja parasse com este evangelho e voltasse para o evangelho do arrependimento, para fazermos isto em jeito de fecho. Glória a Deus. Em jeito de fecho, eu diria o seguinte, que a nossa solução agora seria, em primeiro lugar, sermos fiéis à Bíblia. Um dos telespectadores perguntou: como é que eu vou saber estar na igreja certa ou na igreja errada? E eu quero responder essa pergunta. A igreja certa ou a igreja errada, você vai conhecer sendo fiel à palavra de Deus. Ter uma fidelidade bíblica totalmente feroz, implacável, imparável. Ter uma fidelidade bíblica imbatível, no sentido de tudo quanto alguém for a te falar, tem que te provar na Bíblia. E se a gente pegar a Bíblia como padrão, nós vamos saber quem está no caminho e quem não está no caminho. E não olharmos para a Bíblia como um livro de domingo. Olharmos para a Bíblia como a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. E se nós olharmos para isso, de facto vamos estar no caminho. E eu faço novamente este apelo para o arrependimento. Quem pode ouvir isto? Se você ouvir a voz do Senhor no dia que se chama hoje, não endureça o seu coração. Pois muito bem, o nosso Vidas em Cristo fica por aqui, com a promessa de que voltarmos na segunda-feira. Infelizmente nós não teremos o Vidas em Cristo na quinta e sexta-feira, mas sim segunda-feira, porque estamos aqui a crescer em termos de televisão, estamos a crescer em termos de canal, em termos de estúdio. Então há algumas reformas que devem ser feitas cá dentro e por esse mesmo motivo nós não teremos aqui o nosso direto quinta e sexta-feira, e amanhã é o nosso sábado. Exatamente. Amanhã é o nosso sábado. Abud, até para a semana. Que Até Deus te para a abençoe e semana. abençoe a todos vocês aí em casa. Exato. Beijo no seu coração. E amanhã, no sábado, nós teremos a descansar também. Acho que é bom para a saúde. E obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Você tem esse tempo, tem um canal de Justa TV para passar a sua publicidade. Entre em contato com as linhas, o e-mail que passa ali nos nossos programas e deixe passar o seu anúncio publicitário, porque esse é o espaço ideal para a sua marca. Então eu quero que Deus abençoe este povo até segunda-feira. São 5 dias longos. E não se esqueçam de ir aí ao evento do dia 1, né? Dia 1, sim. Arrependa-te Moçambique. É esta campanha, né? Sim, dia 1. Sim. Campanha Arrepende Moçambique. Okay. É só aceder a Arrepende Moçambique, YouTube, Facebook. Também. Há de ver lá. Bye, bye, Moçambique. Beijo no seu coração. Até para a semana. Fiquem com Deus.